Vamos então à análise internacional com o professor Vasco Rato, aqui no estúdio. Professor, muito boa noite e obrigado pela sua presença. Vamos olhar para a situação em Cuba, depois de mais uma ameaça de Donald Trump, que foi feita ontem. Trump diz que quer acabar primeiro com a guerra no Irão, mas depois vira-se logo para Cuba. Trump precisa, neste momento, de uma vitória ao estilo venezuelano? Dava jeito, mas creio que há outra explicação. Que não é essa tão, digamos, tão imediata. Se recordar, Trump, desde, pelo menos, o início do ano, tem falado sobre esta questão. E à medida que a situação em Cuba piora, e está numa situação, o regime está praticamente no fim da linha, numa situação muito difícil, o Donald Trump o que está a dizer é que em breve o regime irá cair e os americanos terão um papel relevante, até porque tem uma comunidade cubana, sobretudo na Flórida, que irá ter um papel relevante na região. Agora, já começou esta semana, tivemos vários acontecimentos muito importantes, não só as sanções que provavelmente quererá falar. Exatamente. Mas antes disso houve um exercício militar, o Flex 2026, muito importante, que decorreu nas águas muito próximas de Cuba e, portanto, digamos que se está já a preparar uma operação, não sabemos exatamente de que natureza, talvez algo parecido com aquilo que aconteceu na Venezuela. Nós há pouco menos de um ano, mais ou menos, estávamos a assistir mais ou menos ao mesmo ali na zona das Caraíbas, não é? Portanto, estamos a assistir a uma repetição daquilo que já vimos. Exatamente. O padrão é exatamente o mesmo, não é? O aumento de sanções, declarações públicas que vão nesse sentido, como quem não quer a coisa, mas de facto vão nesse sentido, e depois movimentações militares, o porta-aviões Abraham Lincoln está a caminho do Golfo Pérsico justamente para as Caraíbas, e depois estas manobras que são altamente tecnológicas. O que nós não podemos esperar é, digamos, uma invasão clássica, não é? Em que aparece um porta-aviões ou uns navios e há um desembarque de tropas. Isso não vai acontecer. Portanto, o que está em curso neste momento é um conjunto de manobras que visam, ou irá visar, a bom rigor, depois atacar as capacidades, o sistema elétrico, o sistema de controle e comando das Forças Armadas, enfim, uma série de... Para que o regime caia por si só. Sim, é preferível que isso aconteça do que ter de enviar forças. Aliás, Trump, como se vê, é extremamente adverso a enviar forças. Falo-á se for uma operação cirúrgica limitada, como foi na Venezuela. Caso contrário, julgo que não está disposto para isto. E o regime cubano não tem capacidade de resistir, quer dizer, já nem consegue manter as luzes acesas por mais de 3 ou 4 horas por dia. Quer dizer. E a propósito disso, importa também olhar para aquela que foi a resposta do governo cubano a esta nova ameaça de Donald Trump, que foi: Cuba defende-se com as ideias e defender-se-á com as armas. Mas Cuba tem realmente essa capacidade para se defender dos Estados Unidos? Tem capacidade para se defender com palavras e com ideologia. Agora, não tem capacidade, como se viu. Olhe para o tipo de degradação das Forças Armadas, do dispositivo militar iraniano que foi feito em relativamente pouco tempo. Cuba está longe disso. Tem forças convencionais, tem capacidade de mobilizar, mas depois, quer dizer, nem sequer há uma abundância de gasolina e gasóleo para fazer transportes. Quer dizer, é impossível. Deixa-me acrescentar só uma coisa. O próprio regime reconhece isso, porque há conversações já há bastante tempo a decorrer entre a parte americana e pessoas que não fazem parte do governo cubano, mas na prática estão ligados à família Castro. Aliás, uma dessas ronda de negociações ocorreu na cidade do México, já há bastantes meses atrás, justamente com o neto de Raul Castro. Exatamente. Os Estados Unidos, aqui voltando um bocadinho atrás, e há a possibilidade de haver uma operação cirúrgica ao estilo venezuelano, os Estados Unidos teriam capacidade para fazer isso em Cuba? Porque a realidade cubana, apesar de tudo, é diferente da realidade venezuelana. E o poder também é diferente. Sim,
que é preferível, eu julgo que a preferência não é essa. Aliás, isso vê-se no tipo de sanções que foram tomadas. Haverá, daqui para a frente, um estrangulamento de todas as empresas, de todos os países, que fazem qualquer tipo de negócio. É isso que está na nota emitida pela Casa Branca. Ao mesmo tempo, a Casa Branca instruiu o Pentágono para preparar uma intervenção em Cuba. E, portanto, tudo está a conjugar. É preferível que seja uma operação de intimidação que obriga o governo a negociar, obviamente, mas em última análise, se não restar outra opção, provavelmente haverá uma operação militar. E eu não vejo grande apoio por este regime em Cuba e, portanto, não é ou não se deverá antecipar uma resistência profunda, como o regime está a dizer. E olhando, aliás, estamos a olhar para algumas imagens que mostram aquela que é a realidade cubana e de facto são imagens impressionantes de uma vida, de um país cada vez mais degradado. Nem sei como é que as pessoas... enfim, é possível perceber qual é o nível de apoio da população ao governo? Bom, haverá sempre algum apoio, há sempre apoio aos governos, mas... não se vê manifestações nem revolta contra o governo? Não, já se viu no passado, só que o governo reprime-as. Neste momento, eu creio que em Cuba o que há é uma expectativa em relação ao futuro e as pessoas também não se estão a manifestar, mas já houve vagas de manifestações, sobretudo desde 1991. O grande ponto de viragem foi, de facto, 1991, quando caiu a União Soviética e muitos dos subsídios, diretos e indiretos, oriundos da União Soviética, deixaram de existir. E, portanto, só nessa altura houve o colapso do produto interno bruto cubano na ordem de 1/3, 30 e tal %, que depois, de facto, recuperou, mas as instâncias internacionais dizem que 88%, foi uma estimativa, dos cubanos vivem em extrema pobreza. O regime, por muitos elogios que possa ter da parte de alguns setores políticos, o regime, trouxe Cuba a este ponto. E não vale a pena falar, como se fala normalmente, do bloqueio norte-americano, que de facto existe, mas vamos lá ver, o bloqueio americano apenas impede Cuba de ter relações comerciais com os Estados Unidos. O regime cubano tem o resto do mundo, não é? para fazer comércio, para se desenvolver. Este modelo, este regime foi... 50 anos depois, eu acho que não é prematuro tirar a conclusão que foi um desastre. Para os cubanos. Nós olhamos para um país, quer dizer, que não está em guerra, mas isto parece um autêntico cenário de guerra quando comparamos com outras que falamos aqui todos os dias. E o que é certo é que os Estados Unidos aumentaram, nesta semana que passou, ainda mais as sanções contra o governo de Cuba, contra o país. A população vai certamente sofrer ainda mais e isso pode pressionar. Vai sofrer, mas sobretudo o regime é que vai sofrer, porque este pacote de sanções vai limitar consideravelmente o comércio externo, sobretudo em áreas como a defesa, que estão explicitamente apontadas, áreas como a defesa e a energia. E muito dessas transações são feitas por uma empresa em particular, controlada pelo governo cubano. Não estamos a falar de empresas privadas, que, na forma geral, exceto pequenas coisas, não existem em Cuba. Os grandes negócios são feitos pelo Estado, ou por empresas controladas pelo Estado. E estas sanções visam estrangular essa capacidade. Portanto, mas de qualquer forma, sim, as sanções têm sempre um problema em qualquer sítio, em qualquer regime, é que afetam mais as pessoas do que as elites, porque as elites têm acesso a bens que as pessoas normais não têm. E, portanto, de uma forma geral, infelizmente é esse o caso, mas
As parece elites não passam dificuldades e certamente nunca passaram dificuldades ao longo destes 50 anos de regime. Não. O Fidel Castro, aliás, tinha uma fortuna estimada em 70 mil milhões, ou uma coisa assim, que foram desviadas. Isto, enfim, uma coisa é o ideal, outra coisa é o romanticismo que existe em relação a Cuba cá em Portugal, não é? O herói guerrilheiro, o Che Guevara e essas coisas todas. Outra coisa é a realidade. E a realidade é que isto é uma situação que já nem o lixo é recolhido porque não há combustível para o fazer. Se houver aqui uma operação dos Estados Unidos, se há risco de haver uma guerra civil dentro de Cuba? Eu duvido isso. Quer dizer, eu acho que o regime que, se for responsável, pelo menos, tem a noção de que não tem saída, que está num beco sem saída. E, portanto, tentará fazer, mais uma vez, aquilo que aconteceu na Venezuela, negociar uma transição, uma maior abertura, mas que os elementos do regime possam continuar legitimamente a participar politicamente, só que terão de ir a eleições. Muito semelhante àquilo que aconteceu em países como a Polónia e outros países da Europa de Leste, quando colapsou o comunismo, quer dizer, os partidos converteram-se à nova realidade e continuaram a participar. Agora, haverá um dado novo, que é os cubanos de Miami, que têm uma capacidade económica muito grande, uma capacidade para investir e seguramente irão fazê-lo em Cuba. Muito bem, professor, obrigado. Obrigado. O resto, uma boa noite. Obrigado. Boa semana.